Deixa eu explicar uma coisa que você tem que entender para que você pueda compreender a natureza da fé. A fé bíblica. Por favor, entenda. Todo ser humano, ele já nasce com 5 sentidos. Todos têm 5 sentidos. Não é assim? Audição, visão, olfato, gosto e tacto. 5. Todo mundo tem 5 sentidos, correto? Sim ou não? Observe. Esses 5 sentidos que Deus nos deu, eles funcionam independentemente um do outro. Eles não dependem um do outro para funcionar. Você para gostar necessita ver? Não. Ouvir? Você para ver necessita escutar? E para escutar, você necessita palpar? Não. Por quê? Todo funciona de forma que? Independente. Todo funciona, você não depende. Há vícios, não? Que a pessoa diz assim, deixa-me ver, e quer agarrar, mas ela não necessita agarrar para ver. Ela vê sem agarrar. Porque são vícios que as pessoas se fazem. Mas os sentidos humanos, eles têm a perfeição de funcionar independentes. La fé, nós la chamamos de um 6º sentido, que todas as pessoas também já la têm. Todo mundo já nasce com a fé, porque Deus repartiu a fé com todas as pessoas. Mas aí entra a problemática, porque as pessoas, elas não conseguem desassociar a fé dos sentidos. Por quê? Porque ela quer conciliar a fé com aquilo que ela vê, escuta, sente, toca, huele e não se pode. É impossível que a fé ela pueda trazer os benefícios que nós queremos, mientras ella esté associada aos sentidos humanos. Ela tem que funcionar independente de cada sentido. Não importa o que eu veja, não importa o que eu escute, não importa o que eu sienta, não importa o que eu palpe, nada disso influenciará a fé. Por lo menos não deveria. Mas o problema está aí, o problema das pessoas está aí. Porque elas não conseguem ter uma fé pura. E por isso que elas não conseguem ver o poder de Deus como deve ser. Vê o que está escrito aí. Ahora bien, la fé es la certeza de quê? De lo que se espera. La convicção de quê? Aonde está o sentido aqui? Aonde está? Não há sentido. Não há sentimento. Não la fez completamente sola, completamente independente. Essa é a fé bíblica. Não é a fé que as pessoas dizem ter. Porque a fé que as pessoas dizem ter é essa fé que está associada a algum sentido dela. Que ela quer ver, ela quer tocar, ela quer ouvir, ela quer sentir. E esse tipo de fé não é a fé bíblica, é a fé natural. É fé natural, mas a fé sobrenatural, ou a fé bíblica, a fé que provoca milagros, é essa fé
que queda completamente sem sentimentos. La persona apenas crê. E de onde vem essa fé? Como essa fé, ela brota, ela nasce quando a persona escuta a voz de Deus, através de sua palavra. Mas não é escutar com os ouvidos físicos, é com o ouvido espiritual. Porque quando a palavra de Deus penetra em la mente de la persona, quando a persona realmente ela escuta a voz do próprio Deus e ele atua a fé de ela, então nada é impossível para ela. Absolutamente nada. Veja, Noé, ele não viu dilúvio. Ou viu dilúvio? Não. Ele não viu aguaceiro. Ele não viu. A única coisa que Noé escutou foi o quê? Ele não viu Deus. Deus não tocou nele. Deus apenas hablou. Hablou aonde? Dentro dele. Aqui, ó. Aqui, em la mente dele. Ele creu naquela voz e naquela palavra, obedeceu. Salvou ele e a toda sua família. Abraão não viu a Deus. Ele não viu a Deus, nunca Abraão viu Deus. Mas Deus lê e ele escutou a voz. Ele escutou a voz. E ele decidiu obedecer aquela voz. E porque ele obedeceu, então ele pôde ter o hijo tão desejado. Isso é fé. A fé é assim. A fé não necessita ver. A fé simplesmente crê em lo que Deus habla. Deus falou, sim, então eu creio. Não há questionamentos, não há dúvidas, não há talvez. Não, quando a pessoa escuta a voz de Deus e ele obedece essa voz, então essa voz que é a de Deus vai produzir milagres como esse que acabamos de ver. Como esse que acabamos de ver. Porque com os olhos humanos, qual o final deste ninho? Morir. 3 vezes eles se foram despedidos do ninho. Era o que os olhos que veiam, era o que os ouvidos que escutavam de los médicos, era o que eles sentiam ao ver o ninho aí em estado quase que vegetativo. Está compreendendo? Era isso. Essa era a condição. Mas a fé não atenta para isso que se vê, nem que se ouve, nem que se escute. A fé se atenta apenas para o que está escrito. Essa é a fé bíblica. É essa a fé que provoca o que você acabou de ver. É essa fé. Por exemplo, estamos falando do cego, não? Ele era quê? Ele não veia. Ele não veia Jesus. Ou veia? Não, ele nunca viu. Ele não veia Jesus. Ele apenas odiou a palavra. Só isso. E ele obedeceu. Foi ao estanque, se lavou e regressou vindo. Ponto. A fé é tão sencilla, é tão simples, que as pessoas la complicam. Ela é tão fácil que as pessoas complicam. Se me hago entender? Está claro isso? Então, não deixe que sua fé seja manipulada por seus sentidos. Porque se você vai ser uma pessoa débil, você vai ser uma pessoa inconstante, você vai ser uma pessoa de doble ânimo. Se você deixa sua fé ser manipulada por as coisas que você sente, por as coisas que você vê, você vai fracassar em sua vida. Você vai acabar decadendo em sua vida. E por isso nós outros temos tantas pessoas em la igreja
e a igreja em um todo, a igreja de Jesus, que elas têm uma vida a médias, exatamente porque elas são rehenes dos sentimentos de elas. Elas não desassociam sua fé de seus sentidos. E por isso que elas nunca tomam atitudes de fé. Elas se deixam guiar por lo que elas sentem. Ela sente. E como ela se guia por lo que ela sente, então a fé de ela não é capaz de provocar nenhum milagre. Ela pode receber alguma que outra bendição por coisas mínimas. Porque a fé de ela está associada. Ojo com isso. Verifique o tipo de fé que você está professando. Que classe de fé você está vivendo? Que classe de fé você está praticando? Porque se sua fé, ela é rehém de los sentidos, você vai fracassar. Você não vai conseguir. Se sua fé é associada a seus sentimentos, você não vai a poder. Eu conversei com uma pessoa que ela me disse assim: bispo, eu às vezes não sinto ganas de vir à igreja. E eu digo: que é o que tu achas? Ela: não, eu não venho, me dá florreira, me dá pereza, e eu acabo por não vir. Aí eu perguntei assim: mas você, por exemplo, quantas vezes você se levanta por la manhã e não sente ganas de ir trabalhar? Aí ele: quase todos os dias. Aí eu disse: sim, mas eu lhe hago a pergunta: você vai ao trabalho? Ele: sim. Por quê? Porque senão me correm. Então você vê que ele toma decisões não por lo que ele sente, porque a gana de quedar aonde? Na cama. Mas ele sabe que se ele queda na cama, lo van a deixar na cama muito tempo. Então o que ele faz? Ele vence o que ele sente para ser o que deve ser hecho. Assim é a fé. Porque muitas vezes, em la maioria das vezes, nós outros não vamos sentir certas vontades. Não vou sentir vontade de orar, não vou sentir ganas de orar, não vou sentir ganas de vir à igreja, não vou sentir ganas de ler a Bíblia, não vou sentir ganas de buscar a Deus, não vou sentir ganas de sacrificar, não vou sentir ganas de muitas coisas. Mas a fé, ela disse assim: não importa o que você sente, haga o que tu sabes que deve ser hecho. Isso é fé. Está claro do que eu lhe digo? Essa é a classe de fé. Você, por exemplo, que está solteira, você conhece um muchacho incrédulo e seu coração sente. E como sente? Mira, não me lo puedo perder. É o coração que sente. Mas a fé me disse assim: tu sabes que és pecado. Então, a que voz você vai ouvir? A voz do sentimento que lhe disse: és um bom partido? Ou a voz da fé que lhe disse: mas és um endemoniado? Que voz você vai escutar? A voz do sentimento disse: mira, tu ganas pouco, o que tu ganas nem lhe alcança. Como que você vai dar dízimo? Então, se eu não sinto ganas de dar dízimo, porque o que eu gano já não me alcança. É a voz do sentimento, mas a voz da fé me disse: mas se tu não és fiel, o devorador te vai levar o pouco que te queda. A que voz eu vou escutar? La de Deus ou a voz do coração, a voz dos sentidos? Não sei se me estou fazendo entender. É isso que você tem que ver. Qual é a fé que você vive? Que tipo de fé você está vivendo? A fé dos sentidos ou a fé da palavra? Porque a fé dos sentidos, ela me vai sempre arrastrar para o que sinto, para o que vejo. A fé da Bíblia, ela me vai arrastrar para o que devo fazer.
o que tenho que fazer. Amém, gente? Está compreendendo? Sim ou não? Então você vê que a fé bíblica não me deixa fazer o que eu sinto. A fé bíblica me hace fazer o que devo, o que é o correto, o que tem que ser hecho, me guste ou não me guste. Sei que tenho que fazer, sei que é o correto, sei que é o que está determinado. Então é o que eu tenho que fazer. Se você está em uma relação errada, o bispo, eu estou em um relacionamento que é pecado, eu sei que é pecado, mas meu coração me disse, como eu vou a viver? Eu falei com uma pessoa que ela me digo isso, mas o bispo, se eu lo dejo, eu não tenho quem me mantenha. Aí eu lhe disse, Deus lhe mantendrá. Mas a voz do coração, a um que sabe que a pessoa está em el pecado, a um que sabe que ela está em el caminho errado, que ela vai perder a salvação de ela, mas o coração disse, não lo hagas, não lo dejes, não la dejes, mira que tu não tienes quem te ajude. Mas a voz de la fé, ela me disse, mas tu sabes que se te mueres assim, te vas ao bote, te vas ao inferno. A que voz eu vou ouvir? A que voz eu sigo? Qual fé você tem? Qual é a fé que você vive? Então, vocês nunca se olvidem. 5 sentidos que funcionam. E o sexto, a fé. Como funciona a sua fé? Como sua fé está funcionando? Independente? Ou está de tal maneira que você não hace nada se você não sente? Não hace nada se você não vê, não hace nada se você não escuta, não hace nada se... Essa fé não serve para nada.